E depois você abraçou essa pauta na sua candidatura? Você já... Que tem uma galera que não quer que essa pauta seja abraçada no país hoje, né? Então, infelizmente, é um segmento que ele está subrepresentado. Até por isso o medo de seu pai e de sua mãe, né, mano? Sim, sim, sim. Mas a gente tem que lutar por isso. A gente precisa fomentar o segmento LGBT dos partidos e é necessário. A gente precisa de políticas públicas para a população LGBT. A gente precisa de que essa representatividade tome os espaços de poder para as pessoas se verem representadas. Porque hoje a população LGBT ela não tem voz. Não tem voz nos espaços de poder nenhum. Mas você acha que a galera, por exemplo, como o Robertinho falou do Parada Gay, você acha que essa galera tá afim de falar de política nessa época, por exemplo? Então, pior que tá. Tanto que o tema da parada desse ano foi justamente para trazer mais representatividade por um congresso que represente. Só que é isso, as lideranças elas não se organizam e se unem em torno das candidaturas. E infelizmente isso faz com que a gente tenha um segmento LGBT um pouco desunido. É por isso que a gente talvez tenha que focar muito na nossa juventude. Eu acho que a juventude ela é esperança para o nosso país, porque a juventude, a nossa geração Z, ela já nasce com a pauta da diversidade inserida neles, sabe? A gente vê que os principais anseios da nossa geração Z é tanto a diversidade, quanto a sustentabilidade, Sim. quanto pautas de saúde mental, quanto outras pautas de também empreendedorismo e empregabilidade para o jovem. Então, essa nossa nova geração ela está completamente focada em fazer a diferença, em trazer diversidade e trabalhar por um Brasil melhor. Eles só precisam vir para a política, porque não adianta a gente ficar aplicando ESG nas empresas, a gente tem que ser ESGs políticas, né? A gente tem que vir para esse cenário, porque só assim a gente vai modificar o nosso país, né? O Duque ainda tem um preconceito nisso aí, né? Essa galera de... Tem alguns amigos empreendedores, fundadores de startups, inclusive startups de sucesso, mas eu vejo que essa galera ainda não quer falar de política, assim, sabe? Você troca uma ideia com eles mudam de assunto, né? Não tem uma discussão assim, quem que você vai votar pro presidente, os caras preferem não falar, né? Rola isso ainda, né, mano? Infelizmente rola, mas a gente precisa acabar com isso, porque é na política que a gente muda a vida da nossa sociedade, política né? É tudo, né, cara? Política é tudo. Então, se a gente não trouxer essas pessoas pra política, vai ser muito complicado. Cara... Ou que essas pessoas fomentem lideranças jovens e boas que querem realmente a renovação, que queiram trabalhar por alguma pauta interessante pro nosso país, né? E não essas candidaturas que querem apenas a perpetuação no poder, né? Ficar lá por ficar. Cara, não querem que você falando de... Você não tem, a gente sabe que realmente não existem leis concretas, né, para defender os interesses de vocês, mas você também citou aqui, cara, e eu fiquei muito cabreiro com esse negócio, é porque existe, a gente vê em todas as eleições alguém que defende a bandeira. Você falou do PSOL, do PT, que defende essa bandeira, mostra isso. Você acha que esse pessoal vai lá e usa isso aí só para trazer, às vezes, voto e entidade... Sim. Eles não têm um interesse final, né? É só para arrecadar o voto que eles precisam. Infelizmente, a gente vê aí candidaturas de homens ou mulheres heterossexuais que utilizam a bandeira LGBT só para pegar o voto desse nicho. Sim. Quando chegam lá não trabalham nada pela população LGBT. E isso é reflexo da falta de representatividade, porque como a gente não tem os LGBTs nesses espaços, vêm essas pessoas, roubam esse segmento, ninguém faz nada, porque ninguém se importa, entende? Não dói na pele, né? Não dói na pele. E tem casos que eu acompanhei recentemente que eu fiquei bem indignado. Teve um recentemente do caso do Museu da Diversidade, que eu trabalhei nesse caso como coordenador jurídico da Aliança Nacional LGBTI+, e eu vi uma parlamentar lá, que está buscando a reeleição, que ela pegou essa pauta do museu, ela não estava entendendo nada que estava acontecendo, mas estava só usando a bandeira LGBT para crescer em cima da pauta. E daí você vê
Pô, e ninguém faz nada? Pô, a comunidade tão desunida, ninguém tá falando disso. Daí vê pra uma pauta que tá crescendo mais, que é a pauta negra. E tem que crescer, né? Mas Sim, todos, né? Todos precisam mais. Se fosse num caso específico de alguém se apropriando dessa bandeira, uma pessoa branca se apropriando da bandeira da causa negra, iria cair todo mundo em cima dessa pessoa. Mas como é a bandeira LGBT e a gente ainda tem muito o que avançar, ninguém falou nada, sabe? Então a gente tem esses players aí que infelizmente roubam a bandeira LGBT só pra conseguir voto e nada fazem pela causa, infelizmente. Você acha que os que já estiveram no Congresso, eles souberam defender essa galera? Por exemplo, um Jean Willis. Representaram vocês? Então, a gente tem um grande problema que é o quê? A gente às vezes tem um ou outro LGBT lá, que é o cenário atual. Uma pessoa sozinha não consegue fazer muita coisa no Congresso Nacional. E também temos pessoas do segmento LGBT que são mais militantes e pessoas que são mais articuladoras. A gente precisa dos dois. A pessoa que grite e a pessoa que articule. Porque para fazer passar projetos de lei para a população LGBT, a gente vai precisar desses dois players. Você vai ser o articulador lá? Olha, eu pretendo. Quero ser sim. É bom você saber de direito, né? Então, o articulador eu acho ele fundamental, né? Você já pensou nisso? Eu acho da hora, assim, um cara saber de direito e virar um deputado, né? Essencial, pô. Cara, tinha que ser pré-requisito na minha concepção. Só que você limitaria, mas a noção básica o cara tem que ter pra ajuda demais, né? Sim. Não. Mas é um caminho muito difícil. A gente tá vendo aí, tô com a minha equipe, e a gente tá vendo que é muita garra, assim. Eu tenho que falar com as pessoas, olho no olho, a gente passa dificuldade para conseguir financiamento para campanha, por exemplo, situações chatas de assédio que eu já passei. Agora, já na campanha? Ou não, um dia antes? Não, um pouco antes da campanha, na pré-campanha. Porque quando eu estava na iniciativa privada, eu nunca tinha passado por nenhuma situação de assédio. Quando eu comecei a entrar para a política e me relacionar com players, pessoas poderosas, isso começou a acontecer. De eu querer chegar numa pessoa importante e a assessoria dela ter segundas intenções comigo e eu não dar trela e ele começar a me embarrear para eu ter uma agenda com esse político, por exemplo. Ou de um próprio político ter segundas intenções comigo. E isso é algo chato, sabe? Algo bem chato, que eu até levei para algumas colegas minhas da política, meninas, né? Mulheres na política, elas falaram, William, quando eu contei as situações, elas me falaram, é isso que a gente passa todos os dias. Bem-vindo ao jogo. Bem-vindo. Caraca. E esse assédio no meio LGBT não é uma coisa que é tão falada, mas eu tô vendo agora que eu entrei pra política. É chato porque assim, ó, você vai falar às vezes sobre... E por políticos heterossexuais... Então não é, né? Não é. Mas o cara se vende ali na casa dele ali, fala, pô, eu sou o cara de família, eu tenho minha esposa, o cara é hipocrisia total. E aí depois ele vai lá e te canta. É meio que isso, então. Isso, é bem chato. E isso é muito chato porque eu tenho um projeto sério, sabe? E daí quando eu passo por isso, você fica meio triste, poxa, essa pessoa tá desacreditando no meu projeto, eu tô sendo assediado, é sério isso? Eu tenho uma coisa tão nobre pela qual eu tô lutando e eu tô tendo que passar por isso. E já teve, por pessoas assumidamente LGBT, ocorreu, eu fiquei muito triste. Mas acontece, a gente, infelizmente, tem que respirar fundo e falar, eu tenho um propósito maior, eu vou seguir em frente. A galera tem que saber, né, mano? É quem eles estão colocando lá dentro, né, velho? É mais estranho ainda, porque... Cara, é aquela situação de rir para não chorar. Porque aí você percebe que a pessoa não consegue ser nem verdadeira com ela mesma, né? Tudo bem que você demorou 23 anos, mas você sempre foi para você. Tanto é que você demorou 23 anos para ter seu primeiro beijo, né? Você pagou um preço caro, né? Você entendeu que, assim, cara, eu acredito em uma coisa, eu não vou me trair. Sim. Né? E aí as pessoas que estão lá representando a gente, elas não conseguem representar nem a verdade deles. Então tá muito mal selecionado. Né? A gente vê num caso desse que é tipo, né?